Olá, turminha do quinto ano, tudo bem? Na aula passada, gente, nós estudamos, as entradas, bandeiras e monções, certo? E aí hoje nós vamos começar, a nossa aula corrigindo a atividade referente a esse assunto, certo? Então, vou passar aqui o slide para vocês e nós vamos comentando aí, a correção, tá ok? Lembrando sempre, gente, que se vocês, não tiverem resolvido, não tiverem colocado a resposta exatamente igual a da tia, não precisa, ter uma preocupação com isso, certo? A gente vai ver se está correto de acordo com o contexto, não precisa ser exatamente com as palavras, que eu vou sugerir, tá ok? Então, nós temos aí, no livro de vocês vão encontrar essa atividade aí na página 183, é da 183 até a 186, E nós vamos corrigi-lo agora, tá? Primeira questão. A união das coroas ibéricas. A união das coroas ibéricas pôs fim ao significado do Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras espanholas e portuguesas e impediu o avanço português para o interior brasileiro. A exploração e o povoamento dessas terras foram iniciadas por expedições. Preenche os quadradinhos com o nome dessas expedições. Bom, nós vimos, que as expedições pioneiras foram as entradas e bandeiras. Entradas e bandeiras. Então, o que vai preencher aí a resposta corretamente, são entradas e bandeiras. Circule no diagrama o nome dos grupos de pessoas que representam os componentes da bandeira, certo? Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui para vocês, mas de qualquer modo eu vou dizendo, Vamos aí, os componentes das bandeiras. Tínhamos os padres, Eu não vou circular, vou só passar um tracinho para vocês visualizarem, tá bom? Tínhamos os capitães. Aí tínhamos também os negros e os indígenas, ó, indígenas aqui, ó, e negros logo abaixo, tá bom? Aí, na vertical, nós vamos ter os mamelucos. Aqui, ó, certo? Então, vocês vão circular aí, padres, capitães, indígenas, negros e mamelucos, certo? Pense e responda. O que eram as bandeiras? Pense e responda. O que eram as bandeiras? Terceira questão, gente. Bom, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiram se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa. Então, eles eram expedições sem autorização dos portugueses, tá? E eles se aventuraram aí no interior do Brasil. Vamos lá, repetindo. Eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa, tá bom? Isso é muito importante de lembrar, gente. Eles não tinham autorização de Portugal. Quarta questão. Observe a imagem, E aí nós vamos ter mamelucos conduzindo os índios, É uma pintura de Jean-Baptiste Debray, de 1834. Agora responda, quais são os personagens representados na imagem? Então, nós temos aí, gente, nós temos índios, Os indígenas e colonizadores. Letra B. Em que situação se encontram os personagens? Bom, os colonizadores, eles estão aprisionando os índios, E os índios aí são os prisioneiros. Então, basicamente, você vai colocar isso. Os colonizadores estão aprisionando os indígenas, certo? Quinta questão. Leia as perguntas e associe as respostas. Quais eram os objetivos da União Ibérica com as entradas? Então, você tem aí 4 opções de resposta, Então, para essa primeira pergunta, gente, a resposta vai ser aí o segundo quadradinho. Qual eram os objetivos da União Ibérica com as entradas, Então, era encontrar pedras preciosas, capturar indígenas, fazer o reconhecimento de território, certo?
Como era chamada a união das coroas de Portugal e Espanha? Quando as duas coroas se uniram, foi chamada União Ibérica. Ok? Quem comandou a primeira entrada? Quem foi, gente? Foi Américo Vespúcio. E aqui sobrou aí, né, a quarta, o que não poderia ser ultrapassado durante as entradas. Durante as entradas não podia se ultrapassar o tratado, né, de Tordesilhas, o limite. As entradas não permitiam que ultrapassasse o limite de Tordesilhas, certo? Então a sequência fica 2, 1, 4, 3. 2, 1, 4, 3. Sexta questão. Ligue corretamente, né? Quais eram os objetivos das bandeiras nos ciclos a seguir. Então, nós vimos que as bandeiras tinham 2 ciclos. Teve o ciclo da caça ao indígena e o ciclo da mineração. Pelo próprio nome, né, gente, já fica fácil achar o objetivo. O ciclo da caça ao indígena, o objetivo era o quê? Aprisionar os índios. E o da mineração, encontrar riquezas, certo? Então, fica bem prático aí, bem fácil, certo? Vamos só tirar aqui. Pronto, vamos colocar assim para ficar maiorzinho, tá? Vamos lá. A sétima questão diz assim, ó, numere os quadradinhos em branco relacionando a segunda coluna de acordo com a primeira. E aí na primeira coluna eu tenho vários nomes, né? E na segunda coluna eu tenho informações sobre essas pessoas. Então vamos lá. Antônio Raposo, né? O que era que Antônio Raposo fazia, gente? Ele caçava os indígenas, tá bom? Fernão Dias Paz. Fernão Dias Paz era conhecido como caçador de esmeraldas. Então, vou colocar aqui, ó, número 2. Manuel Preto. O Manuel Preto foi um célebre sertanista. Todas essas informações estão no texto de vocês, tá bom? Bartolomeu Bueno da Silva. Quem foi Bartolomeu Bueno da Silva, né? Foi conhecido aí como Diabo Velho. Então, nós vamos colocar o 4 lá no primeiro quadradinho, tá? Vocês façam um 4 bonitinho, tá, gente? Não faça igual a esse, não. Domingos Jorge Velho. Quem era Domingos Jorge Velho? Ele foi o que destruiu, né? O que conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, né? Ok? Borba Gato, certo? Borba Gato ele refugiou-se, né, no sertão e ele conseguiu descobrir o ouro, gente. Então, olha aqui, ó, no último quadradinho. E por fim, sobrou aí Pascoal Moreira Cabral, né, que organizou as monções, que eram aquelas, né, expedições que levavam os alimentos. Então, a ordem correta fica aí, gente, assim, ó. 4, 5, 7, 3, 2, 1, 6. 4, 5, 7, 3, 2, 1, 6. Qualquer dúvida, né, vocês já sabem, só perguntar. Ok? Oitava questão. Quais foram os principais bandeirantes do ciclo da mineração? Marque as respostas corretas. Então, vamos lá. Quem foram os principais bandeirantes, gente? Foram Rodrigo Arzão, né? Fernão Dias Paz, Borba Gato, né? Nós acabamos de ver ali na questão anterior, que foi o que descobriu o ouro. Pascoal Moreira, né? Que ele fez as monções, ok? E Bartolomeu Bueno Silva. Então, vocês vão marcar aí Rodrigo Arzão, Fernão Dias Paz, Borba Gato, Pascoal Moreira e Bartolomeu Bueno da Silva, tá bom? Marque um X nas frases que indicam consequências das bandeiras no ciclo da mineração. Então, vamos lá. As bandeiras causaram povoamento do interior do país? Sim. Então, vocês marcam. Descoberta de acidentes geográficos? Não relata nada, né, desse assunto. Descoberta de riquezas minerais, como ouro, diamantes? Sim. Catequização dos indígenas? Não, né? Já tinha acontecido isso, não teve a ver com as bandeiras. Expansão territorial da região centro-oeste? Certo. Então, você vai marcar aí, né? Povoamento do interior do país, descoberta de riquezas minerais e expansão territorial
na região centro-oeste. 10ª questão. Preencha os quadradinhos de acordo com a indicação. Então, você vai preencher aí, né, de acordo com a indicação. Um Ezinho para entradas, um M para moções e um B para bandeiras, tá bom? Vou tentar aqui também aumentar um pouquinho aqui. Opa! Pra gente poder preencher, tá? Vamos lá. Partiram de São Paulo e de pequenas cidades vizinhas. Foram as bandeiras, né? Partiam de diversos pontos do litoral. Foram as entradas. Não tinha autorização da corte portuguesa. Bandeiras. Viajavam sem saber o que iam encontrar pela frente. Também foram as bandeiras. Não podia ultrapassar os limites de Tordesilhas. As entradas. Desciam pelos rios para abastecer os que dedicavam à procura de minérios. Foram as monções. Elas abasteciam aí de alimentos. Tinham autorização oficial de Portugal. As entradas. Gente, é importante lembrar isso. As bandeiras não tinham autorização, né? Os colonos organizavam e saíam aí sem saber o que encontrar pela frente. As entradas tinham autorização de Portugal e as entradas obedeciam o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Descobriram riquezas minerais, foram as bandeiras. Aventuraram-se em busca de abastecimento de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas, foram as monções, tá? Eu não sei se dá pra ver direitinho aí, que eu sou ruim de escrever na tela, gente, tô sofrendo. Mas, vamos lá. A sequência fica B-E-B-B-E-M-E-B-M, tá bom? Se ficou alguma dúvida, né? Só perguntar. 11ª e última questão. Ela pede aí para vocês seguirem um caminho e ver o que vão descobrir, que palavrinha vão descobrir. Então, olha aí, ó, se a gente seguir aqui, ó, o primeiro quadradinho, segundo quadradinho, vem aqui pro terceiro, pro último, então a gente descobre o que, gente? Sorocaba. Na segunda opção aí, nós temos aí o segundo quadradinho, assim, Taubaté. Opa, eu errei aqui, ó, mas dá pra entender, né, ó, vem pro Taubaté. E a última, né, bem facinho aí, nós temos Itu, certo? Então, fica Sorocaba, Taubaté e Itu, ok? Bom, pessoal, com isso nós concluímos aí, né, a correção dessa atividade que era sobre monções. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a descoberta do ouro, né, e as revoltas nativistas. Essas revoltas nativistas, gente, eram as revoltas dos nativos, né, dos nativos do Brasil. Bom, os nativos do Brasil na época eram os índios, né? Os índios começaram a se revoltar aí contra os estrangeiros, né, contra o domínio de Portugal, certo? Bom, nós sabemos que desde o início, né, Portugal queria encontrar ouro no Brasil. E aí no final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam, né, metais preciosos no interior. E aí eles passaram a chamar essa região aí de Minas Gerais, certo? E lá foram encontradas minas de diamantes, ouro, enfim. E essa região acabou crescendo muito, né? Tornou-se muito importante, né, para a colônia portuguesa, certo? E diferente das zonas de açúcar, né, Minas Gerais tinham grandes cidades, tinham muitas cidades urbanizadas. Acabou tendo aí Vila Rica, Mariana, Del Rey, São João de Del Rey, né? Bom, dentre esses conflitos nós vamos estudar agora alguns. E aí o primeiro deles, né, que o livro de vocês traz, é a revolta de Beckman, né? O que aconteceu aí nessa revolta de Beckman? Faltou mão de obra na lavoura da cana-de-açúcar. Por que faltou a mão de obra, né, para cultivar o açúcar? Porque estava no fim da escravidão dos indígenas, né? Os jesuítas, né, eles defendiam que os indígenas não deveriam ser escravos. E aí acabou faltando essa mão de obra. E os preços começaram, né? A Companhia do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos e revendia a Portugal por preços elevados.
e os produtos eram muito caros, né, e eram de péssima qualidade, certo? Então aí, né, começou uma revolta, gerou uma revolta em 1684, e a revolta foi liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, que eram ricos proprietários rurais que se aproveitaram aí da ausência do governador, né, e expulsaram os jesuítas e queriam melhorar aí o comércio deles, né, e acabando aí com a campanha do comércio. E aí, gente, Portugal enviou, né, uma frota que prendeu, né, os principais participantes dessa revolta e ainda enforcou Thomas Beckman, né, como exemplo aí. E os jesuítas voltaram, né, para a região e continuaram o seu trabalho. Nós tivemos também a Guerra dos Emboabas, né? Essa Guerra dos Emboabas deu-se aí devido à descoberta de ouro em Minas Gerais. Essa notícia foi espalhada aí pelo Brasil e pela Europa. E o que é que aconteceu? Muita gente foi para lá, né, para garimpar, para tentar descobrir, encontrar ouro. Bom, os bandeirantes paulistas acostumados a andar e minerar aquelas terras chamavam os recém-chegados de emboabas. Então, quem estava chegando, quem era estrangeiro, era chamado de emboaba, né? Que era forasteiro, certo? Bom, os paulistas, gente, é claro que se eles estavam lá mais tempo, eles se consideravam donos da região, né? E também queriam logo explorar todo o ouro sozinho, né? E aí começou, né, esses conflitos entre paulistas e emboabas, os paulistas e os forasteiros. E o desentendimento pela posse das minas teve início aí em 1707. Os emboabas foram liderados por Manuel Nunes Viana e os paulistas por Manuel de Borba Gato. Olha aí o Borba Gato aparecendo de novo. O mais importante, né, desses combates aconteceu aí no Rio das Velhas, tá certo? Morreram muitos paulistas e os que restaram resolveram vingar-se. E esse episódio ficou conhecido como Capão da Traição. O episódio recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que era líder dos emboabas naquela batalha. E Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes. Mas quando eles largaram as armas, Bento decretou um massacre de 300 bandeirantes que se venderam. Porém, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio Albuquerque, conseguiu restabelecer a paz entre eles. Então, gente, era uma coisa, assim, era muito violento esses conflitos. Morreram muitos inocentes, né? Morreram muitas pessoas aí lutando, né, nessas emboscadas, certo? Também tivemos a Guerra dos Mascates, né? A Guerra dos Mascates ocorreu em 1710 e essa foi entre os donos, né, os senhores das terras, os donos dos engenhos de Olinda, né, que eram ricos comerciantes, e eles eram chamados de mascates. O conflito foi gerado aí, né, porque os senhores ficavam endividados, né, com suas lavouras de cana-de-açúcar financiadas pelos comerciantes, e com a decadência do preço, como o açúcar caiu o preço, não conseguiram pagar suas dívidas. E aí essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes recifenses, que eram os mascates, contribuindo para o crescimento de Recife, que passou a desejar libertar-se da tutela de Olinda e queria ser uma vila independente, né, política e administrativamente. Desse jeito, né, se demarcou aí limites entre Olinda e Recife. No Recife foi erguido o Pelourinho, um obelisco de pedra que era o símbolo de autoridade e da administração. Mas, né, Portugal enviou um governador que prendeu alguns senhores de engenho e as lutas se acalmaram. A paz foi restabelecida entre Olindas e os recifienses. E o Recife passou a ser a capital, né, da capitania de Pernambuco. Aí nós temos umas fotos, né? A revolta de Filipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. Também aconteceu em Minas Gerais, em Vila Rica. E foi motivada também por fatores econômicos, né? O ouro em pó, gente, naquela época era utilizado como moeda corrente, certo? E aí foram criadas as casas de fundição em Minas Gerais, e a circulação do ouro em pó foi proibida, né? Então, a criação de casas de fundição foi a solução que o governo português achou, né, para controlar o contrabando do ouro e também para obrigar o cidadão a pagar um imposto, né? Tudo que fosse descoberto tinha que ser pago imposto. Nas casas de fundição, o ouro e todo o metal, né, eram
encontrados na Minas, antes de serem derretidos, eram transformados em barras e tinham deduzido a quinta parte, ou seja, o quinto, que era o imposto devido à coroa portuguesa. O que significa esse quinto? Tudo que era achado era dividido em 5 e a quinta parte era aí do governo, tá bom? Essa cobrança provocou revolta em vários mineradores, tá certo? E aí os revoltosos foram liderados por Felipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa, certo? Ok? E apesar das vitórias iniciais, a revolução foi vencida e seus líderes tiveram a casa incendiada e foram presos e mortos, certo? Bom, pessoal, vocês vão ler aí o texto na íntegra para conhecer melhor essas revoltas. Podem procurar assistir alguns vídeos também, tem bastante vídeos aí na internet sobre o assunto. E aí, em seguida, vão resolver as páginas 191 a 193, tá bom? Na próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade e vamos conversar mais aí sobre essas revoltas acontecidas aqui no Brasil, que tirou a vida de tantas pessoas. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.